Eu fui surpreendida por ele, porque eu estava chegando em casa aquele horário. Naquele dia, ficou combinado de ele ficar com o nosso filho. E aí eu saí, né? Aí, quando eu nunca imaginava que ele tinha a chave da minha casa. Eu acredito que ele deve ter feito escondido, ou não sei como que ele conseguiu. Porque ele tinha livre acesso à minha casa, porque eu pensava que a gente tinha uma relação pacífica com a separação, por ter um filho, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui surpreendida por ele. Quando eu abri a porta, destranquei a porta, ele mentiu que eu tinha deixado a porta aberta, mas eu não deixei. No vídeo mostra claramente que eu destranquei a porta. Aí ele me agarrou pelo braço. Ah, quer que eu tire o óculos? Aham. Aham. Nesse dia, era o dia de ele ficar com o neném, com o nosso filho, na casa dele, porque tem 6 meses que a gente está separado. Aí, quando eu cheguei em casa, eu me deparei com ele na minha casa. E eu não imaginava que ele tinha a cópia da chave da minha casa. Ele invadiu a minha casa. Porque como a gente tem um filho, eu pensava que a gente tinha uma relação pacífica, né? Como o neném, ele é TEA, né? Ele é autista, a gente tem que levá-lo nas terapias, levar ao médico. Então a gente compartilhava esses cuidados com o Vicente, que é o nosso filho. Aí eu cheguei em casa, ele me agarrou pelo braço, me jogou no sofá e começou a falar que ia ficar na minha casa, que ele ia voltar, que eu tinha que aceitar ele, que a única opção seria ou eu aceitar ele ou eu sair dali dentro de um caixão. E ele ia, se eu denunciasse a violência que ele estava fazendo comigo naquele momento, eu ia para o caixão e ele ia para a cadeia. Porque mesmo ele não ia ficar na delegacia por muito tempo, preso por muito tempo, e quando ele saísse, ele vai me matar. E ele falou que vai me matar. E eu tenho certeza que ele vai me matar. Porque, infelizmente, não tem lei nesse país. A mulher, infelizmente, ela sofre por causa disso, sabe? Acontece demais, a gente denuncia. Eu fiquei com medo de denunciar, só que minha família não aceitou que eu não denunciasse por conta disso. E ele já me deu um na cara quando eu fui, ele falou, ficou me agredindo verbalmente, aí ele falou coisas e eu falei assim, sim, é verdade. E ele de repente me deu um soco na cara. Aí, não, nesse dia. Antes ele não tinha me agredido fisicamente, só psicologicamente, mas eu nunca denunciei. Mas ele me torturava psicologicamente. Ele falava que ele ia se matar. Ele falava que sem eu ele não conseguia viver, que não tinha mais sentido. E se ele visse eu com outra pessoa, ele não respondia por ele, que ele me mataria. Então, assim, são ameaças, sabe? Que eu fazia ele se sentir vivo. Só que ele ficava mês sem falar comigo, mês sem me encostar, sabe? E é isso, são essas violências. A gente iniciou um relacionamento desde 2021. Só que a gente casou mesmo, foi morar na mesma casa desde 2023, quando meu filho nasceu. Aí a gente casou civilmente. Há 6 meses. Sim, sim, sim.
Ele é não verbal, né? Ele só gunguna, ou então ele chora. Ele ficava gungunando, sabe? E puxando a camiseta dele para ele sair de cima de mim. E ele simplesmente parece que ele tirava a mão na hora que eu consegui sair um pouco, que ele estava quase me matando. Foi quando ele deu um tapa no neném, que tirou o neném que ele estava puxando a camiseta dele, sabe? Aí, depois ele começou a me esganar, me esganar, me esganar. Que eu tava quase, sinceramente, eu tava quase morrendo mesmo. Aí a vizinha chegou e lutou com ele, tirou ele de cima de mim, mas mesmo assim, ainda a vizinha lá, lutando com ele, quando ele tava me esganando, ele ainda continuou, sabe? E o neném atrás, chorando e gungunando, porque ele não consegue falar ainda. Ele é não verbal. Eu só falava, meu filho, eu vou morrer. Passou assim que eu já tava morrendo, sabe? Ele ia me matar. Foi tentativa de homicídio, não foi lesão corporal. Eu tô toda machucada, toda dolorida, sabe? De tanto lutar com ele. Solicitei, mas não adianta, moço. Ele vai me matar. Minha mãe quer que eu vá embora daqui, mas ele vai me achar. Não existe embora. Ele vai me achar. Sabe? E eu só penso no meu filho, sabe? Ele precisa muito de mim, muito. E eu tenho medo até dele matar ele. Se ele não conseguir me matar, machucar a coisa que eu mais amo, que é meu filho. Então, assim, eu tô desesperada. Tô desesperada porque ele é réu primário, não tem passagem, paga de bom moço na sociedade. Ele manipula as pessoas e vai sair logo. Sim, sim. Pelo menos até quando até o meu filho ficar maior, porque ele vai sair de lá revoltado. Ele vai perder o cargo público dele, porque ele é funcionário público há 20 anos. Ele é professor. Ele vai perder, ele já tinha perdido a família, mas eu não vou aceitar ele nem chegar perto do meu filho, que eu tenho medo dele fazer alguma coisa com o meu filho. Esse homem vai querer dar vida, acabar com a minha vida. Você entendeu? Eu não tô em casa, eu tô na casa de uma amiga escondida de medo. Eu não fui para casa ainda, eu mal consigo sair na rua. Porque eu tenho medo, sabe, dele fazer alguma coisa, dele mandar alguém, não sei. Você acredita que a mãe dele me ligou, mandando mensagem para eu tirar o boletim de ocorrência para ele sair da cadeia? E eu perguntei para ela, e se fosse sua filha, você ia pedir isso? Eu tô viva, Matheus, por Deus, e por aquela senhora que foi lá em casa. A senhora dessa eu tava morta. Sabe, meu filho tava com quem? Ele ia pegar meu filho e sumir no mundo. Com o apoio da família dele ainda. Muita justiça, muita justiça. Eu não quero ser a próxima reportagem daquela senhora que veio aqui porque foi agredida pelo ex-marido, que agora foi assassinado. Eu não quero ter essa reportagem.